Olá, seja bem-vindo a esse canal, o canal que eu costumo brincar que é o canal das focas, aquelas pessoas que são empreendedoras, mas que não são empreendedoras chatas nem babacas, que estão buscando chegar em algum lugar respeitando seus valores, sua saúde mental, tudo que acreditam e deixando sua marca de forma saudável e positiva no mundo. Hoje a gente vai falar sobre como começar. Muita gente não sabe, até quer empreender, tem um sonho, ou até já começou alguma coisinha ali, mas não sabe qual o próximo passo e o que é mais determinante nessa largada para fazer, né, um negócio de sucesso, para você ter uma trajetória de sucesso e alcançar os resultados que você quer. Então, bem-vindo a esse vídeo. Já vou começar falando, vai virar costume aqui, mas eu já vou começar falando que a gente não vai para o lado dos conteúdos que você normalmente vê aí na internet. Normalmente, quando você fala em como empreender, ou a gente vê um monte de conteúdo de coach, de guru, com aquela coisa bem filosófica, encontre sua paixão, que faz resultado no mundo e etc. Que eu acho que não tangibiliza para você. Estou entendendo que você que se conecta comigo já tem a sua paixão, ou tem mais de uma paixão e está buscando realmente organizar esse processo para que você possa viver disso de uma forma saudável, da forma que você quer. Então, tirando esse papo muito filosófico, a gente vai seguir aqui e focar um pouquinho numa área mais prática. E o que é uma área mais prática? Também não é uma área super técnica. Você vai ver outros conteúdos, talvez um pouco mais direcionados assim, a essa área técnica, falando para você criar um plano de negócios, fazer um canvas, essa coisa meio mirabolante assim. E eu digo, se você está começando, se você não sabe nada de gestão, você entende de sua área e vai empreender, mas a gestão não é a sua, você ainda não tem contato com isso, esqueça plano de negócios, esqueça fazer canvas. Sabe por quê? Nesses 10 anos que eu trabalho com mentoria, com consultoria e etc., mesmo dando capacitação, mesmo explicando, às vezes capacitação de 3 horas eu dou explicando como é que faz, para onde vai, o que você quer ver nisso. Depois, quando eu vou fazer a mentoria e vou acompanhar os negócios, eu vejo que não serviu para nada. Você pegou o papel, escreveu lá um monte de coisas, fez lá a tarefa, né, que tinha que fazer. Mandaram eu fazer um plano de negócios, mandaram eu fazer um canvas, que lindo. E aí você faz e não serve para nada, não sabe dar o passo seguinte. É como se, só para fazer uma analogia para você entender um pouquinho melhor, como se você quisesse ganhar massa, ganhar perna, né? Ficar com a perna maior. E aí você olha lá como aumentar a minha perna. Aí você coloca lá no Google, aparece o conteúdo dizendo faça agachamento. Daí você começa a fazer um monte de agachamento lá loucamente durante o dia e aquilo não dá resultado. Por quê? Porque ninguém te ensinou como fazer o agachamento certo. Você não tem a consciência corporal para saber aonde tem que doer, como você tem que fazer, quanto peso você pode pegar. Então você vai fazer aquele movimento ali, mas não vai dar em nada. Da mesma forma, por exemplo, seria se eu, da área de gestão, que trabalho com consultoria, pegasse, tô com dor no pé, fiz o exame mais de ponta que tem de imagem, porque o ortopedista mandou, daí eu olho aquele exame maravilhoso, que tá lá com todas as informações claras que eu preciso saber, mas eu não sei ler, então eu vou ver uma mancha preta. Quem já viu o exame de raio-x? Veja uma mancha preta que eu não sei o que é, às vezes tá lá uma fratura absurda e eu não sei ver, justamente porque eu não tenho o conhecimento necessário, né, para fazer a leitura daquele material. Então esqueça a Canvas se você está começando, se você já tem mais conhecimento, não, a gente fala depois em outro vídeo. Mas se você está começando, esqueça a Canvas, esqueça plano de negócios. O que é que você precisa focar? É no conceito do que é empreendedorismo, né? O que é empreender? Empreender, basicamente, dentre diversos conceitos e significados que as pessoas trazem, mas de forma geral é você resolver um problema para alguém, você enxergar uma oportunidade. Então o primeiro passo para quem vai empreender é pensar nesse problema que está resolvendo e na oportunidade que está criando. Via de regra, o empreendedor vai desenvolver uma oportunidade que ele pode comercializar, né? Comercializar essa solução. E aí, por exemplo, eu tenho um mercado de mulheres que querem casar, mas que não querem gastar uma fortuna com vestido de noiva, que via de regra é caro. Então eu posso criar vestidos mais simples, com um preço mais acessível. Existe um negócio, inclusive, que é nessa linha. Supondo que eu tenho clientes que têm dificuldade de comunicar o valor de sua marca, o seu diferencial, o seu posicionamento, de atrair o público certo. Então eu vou desenvolver um serviço que vai oferecer essa solução para o cliente, que é um serviço de brand, que aí um monte de agência de design, empresa, escritório faz. Um último exemplo, no caso lá, quando a gente tinha os computadores que eram grandes, que era muito difícil de utilizar e só pessoas da área técnica conseguiam mexer de uma forma fluida. Foi lá Steve Jobs,
da Apple e desenvolveu aquela linguagem mais acessível que as pessoas conseguiam, as pessoas leigas poderiam ter seu próprio computador e utilizar de forma mais prática. Então essa é a lógica por trás do empreendedorismo. Então, qual o problema que pode acontecer? Você, mesmo sabendo o que você quer resolver e a solução que você quer entregar, você desenvolveu uma solução para um problema que você acha que existe, então você não validou, não perguntou às pessoas, quase ninguém daquele problema, você acha que ele é um problema. Na sua cabeça é, mas não necessariamente na vida real ele é. Outra questão é você desenvolver uma solução para um problema que existe, mas que pouquíssima pessoa tem, tipo, só você e seu vizinho tem, e não é uma questão para a grande maioria das pessoas. Esse negócio não vai ser escalável porque você não vai conseguir encontrar outras pessoas que tenham interesse a ponto de justificar, né, você fazer essa venda. E o terceiro e último erro é você desenvolver alguma coisa, uma solução, que é uma solução para um problema até, mas que não vai acrescentar em nada na vida de ninguém. Quer um exemplo? Vou dar uns exemplos para você. Você sabia que a Amazon, em 2014, desenvolveu um telefone, um smartphone? Foi o Fire Phone da Amazon. Você provavelmente não ouviu falar porque foi um grande fiasco, não foi pra frente. Porque a pessoa já estava muito bem obrigada com seu Galaxy, com seu iPhone. Então, para você desenvolver um produto que realmente é uma solução, né, que resolve o problema de alguém que vai avançar para algum lugar, precisa ter aquele uau, aquela coisa diferente, aquele aspecto que vai realmente chamar a atenção das pessoas, né, que tem alguma coisa de melhoria. Quer um outro exemplo? A gente teve há um tempo atrás uma galera aqui do Brasil que desenvolveu uma solução chamada Pink Glove, que era uma luva rosa para descarte de absorvente. Eles chegaram a receber investimento, mas o negócio não foi para frente, porque mulheres que estão me assistindo, quem precisa de uma luva para na hora do descarte do absorvente, você comprar mais um item para você colocar? Então, na verdade, era um problema que não existia. Eles não fizeram realmente a validação, né, para entender com o público deles, que era o feminino, um monte de homem fez, aí já tá um pequeno probleminha de largada, não validaram com as mulheres que era o público consumidor deles. Então, você vê que não tá casado essa questão da solução. Então, por que é que esses dois exemplos não foram para frente? A gente tem vários outros exemplos. A gente teve o Google Glass, também da Google, por exemplo. Mas por que é que essas soluções não foram para frente e você não ouve falar e não tá no dia a dia de todo mundo, como o Apple Watch aqui, por exemplo? Porque são soluções para problemas que não existem, ou para um público muito específico, ou que realmente não faz sentido. Então, alguns pontos para você pensar na hora que você estiver começando a empreender, e eu acredito muito que isso é determinante, fazer isso bem feito é determinante para dizer se o seu negócio vai ter sucesso ou não. E honestamente, eu gosto muito de case, de estudar as empresas e etc. E eu acredito que esse é o ponto em comum de todos os cases de sucesso, é fazer este processo aqui bem feito, e eu dividi em 5 pontos para te ajudar a começar. O primeiro deles é saber qual problema você vai resolver e sempre pensar no resultado que você quer gerar nesse público a partir da sua solução. Então, o que é exatamente que você está provocando a partir dessa solução que você está criando? Isso é muito importante para você pensar. O segundo ponto é quantas pessoas têm esse problema. E se essas pessoas estão acessíveis a você. Não adianta você pensar numa solução, o maior público, sei lá, resolve um problema de mulheres na Tasmânia, sendo que você está no Brasil e você, como é que vai entregar para as mulheres na Tasmânia? Então, pensa na sua localidade. Eu dei um exemplo absurdo, mas isso é real para quem está, por exemplo, numa cidade menor e está, tipo, querendo desenvolver uma solução que comunica mais com a galera com perfil de cidade grande ou coisas nesse sentido. Então, pensa se existem essas pessoas acessíveis a você. Às vezes, no lugar que você está, ou da forma que você está pensando na sua solução, você não tem um mercado que você consegue oferecer, né, de forma acessível para você, para o seu contexto. Solução sempre tem, mas estou pensando no seu contexto agora. O terceiro ponto é você pensar em como as pessoas resolvem esse problema hoje. Não existe problema que as pessoas já não resolvam de alguma forma. Por exemplo, se eu te falar, o telefone foi uma super inovação para o problema de comunicação à distância, você vai me dizer sim. Aí eu vou dizer, então não tinha uma forma de solucionar esse problema antes. Como é que as pessoas resolviam esse problema? Não tinha. Só o telefone que veio e resolveu isso. E eu digo que não. Se você parar para pensar, as pessoas tinham carta, tinha rádio, tinha, sei lá, código Morse. Ela mesma podia ir lá, né, falar com a pessoa, mas enfim, isso era mais difícil, mas tinha soluções. Só que eram soluções comparadas ao telefone, mais demoradas, menos efetivas e por aí vai. Então, com certeza, os problemas que você quer resolver, as pessoas já estão resolvendo de alguma forma. Algum jeito existe, você precisa entender um pouco o que as pessoas estão fazendo hoje
para ver se realmente a sua solução é melhor, se a sua solução tem um diferencial, né? Tem aquele efeito uau, aquele efeito, poxa, preciso disso, não sei como ninguém nunca me ofereceu isso antes, que ajude muito o negócio que você está desenvolvendo. O quarto ponto é você pensar se essa solução que você quer desenvolver é possível, acessível, viável, se você tem dinheiro, tempo, recurso, pessoas, enfim, suficientes para desenvolver isso. Às vezes, sei lá, você quer desenvolver uma coisa que está totalmente fora da sua realidade, totalmente fora do seu conhecimento, ou que você vai precisar ter um caminho maior para conseguir ter esses recursos. Então é importante entender o que você consegue fazer hoje e essas etapas, né, até chegar no produtão lá, na solução zona que você quer, ou você realmente mudar um pouco a estratégia se não for viável, a depender do que é o seu caso. E o último ponto, claro, é o mais fofo e maravilhoso, que é: você se vê fazendo isso todo dia, mexendo com isso, lidando com isso, se envolvendo nesse problema, com essas pessoas que têm esse problema? Porque empreender não é esse mar de rosas que gostam de pregar por aí. Você vai ralar muito, vai se envolver muito com isso, vai fazer várias coisas dentro, né, de áreas diferentes do negócio. E é uma coisa que você precisa estar realmente envolvido e preparado, senão não vale a pena começar por esse caminho. Vale a pena começar talvez por outra área, por outro problema, enfim, por outro aspecto que não esse que você está traçando agora. Eu, por exemplo, já trabalhei como CLT, já trabalhei como empreendedora e hoje trabalho como empreendedora e posso dizer que, assim, às vezes, normalmente, a grande maioria das vezes, a gente trabalha muito mais do que um CLT, tem muito mais coisa na cabeça o tempo todo, muito mais responsabilidade, muito mais preocupação, mas como eu gosto do que eu faço, como eu tô muito envolvida com o que eu faço, como eu gosto do resultado que meu trabalho gera, isso não é um peso e uma carga para mim, não só a carga horária, que na maioria das vezes é maior do que um CLT, por exemplo, mas também de fazer as coisas que, a princípio, ninguém diz que você vai fazer que você não gosta. Então tem ali uma parte burocrática, tem ali uma parte de atendimento, de vendas, etc., que muita gente não gosta a princípio, né, quando começa a empreender, mas que faz parte. E quando você vê um resultado, quando faz sentido, você não sofre com isso, pelo menos de minha experiência, acaba sendo um processo bem fluido e leve. E se você chegou até aqui, esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, se você talvez até já tentou fazer Canvas, plano de negócio, essa coisa toda, tá vendo alguém lutando, tentando e não conseguindo ver o resultado disso, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, para se inscrever no canal para ver os próximos, né? A gente vai aprofundando um pouquinho mais nos conteúdos ao longo do tempo. Toda semana tem vídeo aqui no canal. E compartilha com seu amigo empreendedor, porque é sempre bom a gente andar junto, é sempre bom a gente ter pessoas que suportam a gente. Então, conto com você aqui comigo e você com os seus pares, com seus parceiros, com seus colegas, certo? E para finalizar, eu queria dizer, tem mais coisas para começar? Tem mais coisas, mas a gente vai por partes. Se você começar, resumindo tudo que eu falei aqui, se você começar entendendo o problema que você vai resolver e investigando esse problema, conversando com as pessoas, conversando mesmo, sabe, o máximo possível. As pessoas às vezes escondem ou não querem falar da ideia que tiveram, porque a pessoa vai entender que eu quero fazer isso. Ideia não tem muito valor se você não coloca na prática. E às vezes, aliás, normalmente essas ideias elas mudam muito quando você começa a atuar na prática e conversar com as pessoas e coletar o feedback dos clientes. Então, o que é que faz para começar? Do zero, sem entender nada. Você começa identificando o problema que você quer resolver, o problema que te incomoda, que te move, que te inspira, pensando um pouquinho na solução, mas principalmente conversando com quem tem o problema o máximo possível. Conversa, pergunta, vê como é que ele resolve o problema hoje, qual a solução que tem, quais reclamações que tem, e ouve assim de peito aberto para você não ir direcionando a conversa, sabe? Vai escutando, anotando o que aparece, anotando as palavras, as frases, as reclamações, as expressões. Isso é o diferencial de um empreendedor que realmente consegue criar negócios super diferenciados, que crescem rápido e que fazem muito sentido na vida de outras pessoas. Então o que eu tinha para passar hoje nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha se conectado e que se você está começando a empreender, você desligue aqui agora e já vá começar a conversar com as pessoas que são o seu público, as pessoas que têm esse problema para fazer essa validação. Mesmo que você não esteja começando, manter esse diálogo aberto e fazer essa investigação é muito importante, vai fazer toda a diferença, eu garanto. Um abraço e até o próximo vídeo.